Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, da qual está passando aqui embaixo, romances que iluminam, romances que têm substância, romances que nos ensinam, né? E Asas da Liberdade, que estamos continuando, uma autobiografia do espírito Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, que nós conhecemos, Gigante Deitado, que a gente vai entendendo por quê aquela confusão toda, né, nessa última encarnação dele aqui. Né? Só mexia isso aqui. O resto, nada. E a gente vai entendendo, por essa vida dele no Egito, no Antigo Egito, o porquê das coisas. E aí a gente vai botando as nossas barbinhas de molho, né? Não vamos, não? Precisa pôr. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor. A sua misericórdia nos alcança, às vezes, por um aprendizado complicado, difícil, doloroso até, mas necessário para que a gente aprenda. Que aí a sua misericórdia nos ensinando da melhor forma que a gente pode entender, devido ao nosso grau de evolução, o que devemos e o que não devemos fazer. Gratidão, Senhor Jesus, que sempre nos socorre, nos ilumina, nos fortalece, nos orienta, e que prometeu que vai ficar conosco até o final dos séculos, ou seja, quando a Terra deixar de existir. Uns 4 bilhões e meio de anos. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira. Que a gente aprenda, mãe, a seguir a sua orientação dada nas bodas de Caná, fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Contamos, mãe, com o seu amparo, que esteja de mãos dadas conosco, para que a gente vá pegando o caminho certo. Nem que seja um passo por dia, mãe, mas que a gente caminhe. Gratidão aos benfeitores espirituais que sempre estendem as mãos para nós e também respeitam o nosso livre-arbítrio. Se é pela dor que nós precisamos aprender, vamos aprender. Gratidão, gratidão imensa por tudo, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Nós vimos, na semana passada, né, que o nosso querido, o nome ele tem aqui no Egito,
A minha era o amigo dele, Nefer, piriri, pororó. Está virado, Jerônimo Mendonça, naquela época, né? Deixa eu pegar o nome dele lá na frente. Emilo. Emilo. Emilo está virado no obsessor. Em cima do Nefer, que foi quem o vendeu, né, sob ordens de Cleofas, o vendeu para trabalhar como escravo nas pirâmides, na construção das pirâmides, na tumba do faraó. E embora ele tivesse sido socorrido por Nájila, que foi a mulher que ele conheceu lá, foi levado para um bom lugar espiritual e tal, ele se lembrou daquilo tudo, pum, magneticamente voltou para perto de Nefer. Ainda estava sonhando assim, depois que eu conseguir resolver tudo, eu vou voltar para os meus amigos. Não, não vai, porque não há mais sintonia. Isso ele ainda não percebeu. E ele descobre que Cleófas também não é nenhum santo. E ele, com outros espíritos obsessores, joga o Nefer contra Cleófas, Cleófas contra Nefer. Cleófas acaba envenenando Nefer, mas é preso e se envenena, se suicida na prisão. A família se desfaz, porque ele perdeu tudo no jogo, né? Pelo menos, perante a sociedade, ele ter se suicidado foi menos pior do que ele aparecer morto em praça pública, por causa da família. A esposa saiu, foi virar Núbia e o filho Anote deixaram a cidade, retirando-se para uma propriedade distante, única que a justiça lhes deixara como meio de sobrevivência. E a Nara, que é a filha que tinha casado com Setotes, genro de Cleófas, que Cleófas mandou matar, Nefer mandou matar, para ficar com dinheiro, já que não tinha mais dinheiro nenhum, e o Setotes estava muito bem de vida, saiu da cidade, mudou para outro lugar, sem perdoar ao pai o mal que lhe fizera. Para Cleófas, começava uma nova vida plena de sofrimentos, que é o que a gente vai ver agora. Capítulo 8, novos débitos. A gente custa para aprender, hein? Vamos lá. A chegada de Cleófas ao além-túmulo constituiu-se numa verdadeira festa, ocasião que comemoramos intensamente Emil e os obsessores. Ao desprender-se do corpo físico, ainda sob a perturbação da morte, aterrorizado, ele divisou nossos homens, que o aguardavam em semicírculo a poucos metros, formando uma barreira intransponível. E, à frente de todos, eu, de braços cruzados, com a expressão arrogante e cruel do vencedor. Seja bem-vindo, Cleófas. Nós te aguardávamos ansiosamente. Saudei-o com ar sarcástico e galhofeiro. De olhos arregalados, a fisionomia marmórea expressando terrível pavor, Cleófas tentou fugir, mas éramos muitos. Avançamos sobre ele e o agarramos, sem que tivesse tempo para se defender. A tremer de medo, sob os esgares do veneno ingerido, indagou: quem és tu? Por que me odeias? E aí a gente é remetido à memória de um suicida. Porque eles ficam à solta por aqui, para que não aconteça coisas desse jeito. Os lanceiros, os trabalhadores de Maria, os juntam e levam para um local distante. Dona Ivone Pereira dizia que era dentro de... E o Chico também. Né? Acho que a Ivone confirmou essa informação com o Chico Xavier. Dentro de um vulcão extinto. Enfia lá. É um umbral cavernoso. Enfia lá. Porque se eles deixarem eles soltos, a coisa complica muito.
Quem és tu? Por que me odeias? Joguei a cabeça para trás, soltando uma gargalhada no que foi acompanhado pelos demais. Depois o desafiei. Pois não me reconheces? Procura na memória. Olhou-me com cuidado e respondeu, sim, lembro-me vagamente de ti, mas não me recordo de onde. Pois vou aclarar-te as ideias. Lembra-te de teu irmão Amin? Sou Emílio, aquele que a mim trouxe à tua casa e que foi escorraçado por ti. É bem verdade que naquela época não tinhas atitude tão humilde, completei com sarcasmo. Às minhas palavras, todo o bando caiu novamente na risada, lançando xistes, palavrões e maldições sobre o nosso inimigo. Cleófas arregalou os olhos, assustado. Reconheço-te agora e peço-te perdão, Emílio. Não foste, porém, escorraçado de minha casa. Creio que te enganas. Conversei com Amin na ocasião e ele me convenceu de que eras boa pessoa. Quando te procuramos, já não te encontramos. Tinhas desaparecido de minha residência, fato que causou grande consternação e pesar ao mano Amin. Diante de suas explicações, da maneira sincera com que falava, titubeei por alguns instantes. Pela tela da memória, revi o momento em que me aproximei da sala onde estavam Amin e Cleófas. Ouvi que falavam de mim. Amin defendia-me, dizendo, quando tu o conheceres melhor, verás que não há o que temer. Ao que Cleófas retrucou categoricamente. Esse é o ponto. Não haverá tempo para conhecê-lo melhor. Amin. Emil não poderá permanecer nesta casa. Assim que acordar, será mandado embora. Não exporei minha família a tal monstruosidade, constrangendo-a perante toda a sociedade. E fez coisa pior depois, né? Pois é. A dor de ser rejeitado mais uma vez marcou minha alma. Ser considerado um monstro atingia meu espírito orgulhoso. Assim, sem que me notassem, deixei a propriedade sem destino a sofrer intensamente. De súbito, voltando a mim, lembrei-me de onde estava. Os companheiros me observavam com expressão indagadora, aguardando uma reação. Readquirindo o controle das emoções, retruquei colérico. Isso é o que afirmas agora, infame. Porém, já não importa mais. Serás condenado por crimes bem mais graves. Cleófas jogou-se ao chão, suplicando piedade, enquanto nossos comparsas o arrastavam, entre urros de vitória, com expressão cruel e zombeteira, a provar antecipadamente a satisfação da vingança. Sabe o que é que nos remete? O filme Ghost, quando aquele assassino é morto num desastre de carro, se eu não me engano, e aparecem os espíritos para carregá-lo. Daí por diante, ele foi um joguete em nossas mãos. Aprisionado e torturado à saciedade, diante da crueldade inominável de nossa falange, seu sofrimento tornou-se inconcebível. Tudo era permitido aos nossos homens, que cevavam o desejo de vingança, a agressividade e o ódio acalentado por longo tempo. O prisioneiro ficou ainda mais apavorado quando viu Nefer, seu cúmplice, e uma de suas vítimas, também sob a guarda da nossa falange, e que, do mesmo modo, sofria as consequências da nossa vingança. Cleófas teve que suportar igualmente o ódio do ex-cúmplice, que o culpava pela sua morte. Como todo excesso cansa, após longo tempo em que ambos ficaram entregues à nossa sanha, acabamos por conceder-lhe certa dose de paz. Estávamos entediados e com novas diversões, por isso, apenas vez por outra, voltávamos a assediá-los. Só que agora, como verdadeiros escravos, eram obrigados a fazer-nos à vontade, cumprindo nossas ordens. Depois do ódio satisfeito, começaram a surgir outros assuntos que aguardavam solução. Cada um dos companheiros possuía seus próprios projetos de vingança, e o acordo que havíamos firmado com eles era de uma troca de favores. Ajudariam no meu caso, e eu ficaria obrigado ao compromisso de ajudá-los também, quando fosse requisitado, o mesmo acontecendo com os demais. Assim,
Minha vida virou um redemoinho de ações dedicadas ao mal. Estávamos sempre metidos em processos de vingança, planejando a destruição deste ou daquele adversário. E tudo parecia muito natural. No início, sentia-me contrariado ao prejudicar criaturas que nunca me tinham feito mal, contra as quais não tinha nenhuma queixa. Todavia, com o tempo, acabei me acostumando. Putz! E coração endurecido e fechado, procurava não pensar, fazendo apenas o que me era ordenado. Por longo período, permaneci nessa roda viva. Anestesiado, não tinha projetos de vida. E, especialmente, procurava não lembrar do passado, das coisas boas que me aconteceram e das pessoas que amara. Era como se nunca tivessem existido. Complicado isso, né? Mas isso a gente vê ao vivo e quer dizer, ao vivo. Em cores eu já não sei, porque eu não sou vidente, não tenho a possibilidade de vidência. Mas nas sessões mediúnicas, quando aparecem companheiros assim, embrutecidos no mal, que esquecem ou procuram esquecer aqueles que eles amam, amaram, parará, parará. E aí? E aí que quando cai a ficha, um desses seres amados vem buscá-lo. E aí ele que tem que recuperar, evoluir, para conseguir chegar mais perto desses seres que ele ama e por quem é amado. Porque, às vezes, foi um bom pai, foi um bom filho, foi um bom irmão, foi um bom aluno. Gente, foi um monte de coisa legal. Mas, no entanto, né? Acabou como acabou. No entanto, tudo tem um fim. Chegou o momento em que, desanimado, cansado daquela vida que não me dava mais satisfação, não sentia mais vontade de fazer nada. Acomodei-me na inércia, entediado de tudo. Foi nessa época que, um dia, sentindo o peito opresso e uma angústia e mal-estar como nunca tinha experimentado antes, deixei que as lágrimas, por longo tempo represadas, vertessem abundantemente. Algo em mim estava mudando. Aos poucos, imagens de uma vida diferente traziam-me à memória o que tivera de bom. Desejei mudar. Amargurado, ao recordar as atrocidades que cometera, joguei-me ao chão e implorei a ajuda de Ra. Quanto tempo eu assim permaneci? Ignoro. Aos poucos, o desespero amenizou e as lágrimas estancaram. Mergulhei em sono benéfico e profundo. Comprometera-me tanto com a justiça divina que os benfeitores espirituais julgaram por bem internar-me novamente na carne para que, por meio do esquecimento balsamizante, pudesse recomeçar. Vamos embora. Aí a gente pode, mas como assim? Como assim? Se eu não me engano, em Missionários da Luz? Não sei. Mas sei que André, um dos seus livros fala sobre planejamento reencarnatório, e existem casos em que há necessidade da reencarnação, mas o espírito não tem condição de decidir nada. Então, alguém que se interessa por ele, que gosta dele, um benfeitor espiritual, planeja por ele. E, é isso. É o que temos para hoje. Então, os benfeitores espirituais julgaram por bem internar-me novamente na carne para que, por meio do esquecimento balsamizante, pudesse recomeçar.
Assim, mergulhei em novo corpo. Quando abri os olhos, estava numa nova existência, cercado por pessoas boas e amorosas. Olha a chance, olha a misericórdia. Mas, olha o que ele diz. Não obstante a oportunidade que me era concedida, enfrentei muitas dificuldades em virtude de imperfeições minhas e das ligações que fizera com as falanges do mal. Novamente, coloquei tudo a perder, complicando-me ainda mais. Depois dessa, vieram outras e mais outras existências, para que eu pudesse, aos poucos, amenizar as tendências negativas que trazia no íntimo da alma. Gente, está no plural. Muitas. Vieram outras e mais outras existências. Não vale a pena lembrar tais experiências, pois se constituíram de erros sobre erros, maldades sobre maldades, num círculo vicioso que me mantinha amarrado e do qual, ao mesmo tempo, me nutria, perseguido e perseguidor, de acordo com as possibilidades do momento. No tempo e no espaço, fui levado como pluma ao vento, planando por muitos lugares. Misericordiosa, a divina providência trabalhava a meu favor, a favor da desventurada criatura que ainda não despertara para a necessidade de elevação, acumulando débitos clamorosos. E aí, a gente tem essa de sofrimento. Sofrer também significa suportar, tolerar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Mas se há mais nesta vida cuja causa primária é o homem, outras há também as quais, pelo menos em aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Perda de entes queridos, a dos que são amparo da família, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, flagelos naturais, enfermidades de nascença, sobretudo as que impedem que a pessoa trabalhe, né? Crianças que morrem em tenra idade. E aí? Todo efeito tem uma causa. Então, tais misérias, nos lembra Kardec, são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se o efeito vem sempre de dar causa, se não fiz nada que nessa precisa acontecer, está lá para trás. Simples assim. E lógico assim. Né? Como sempre, fazia-se presente a bondade celeste. Ser imperfeito, ignorante e mau, ainda em fase inferior da consciência e da razão, tinha de passar pela fieira das encarnações, que me seriam importantes no futuro, como etapas úteis e necessárias ao progresso do espírito ou seja, rebelde. Paulatinamente, a consciência do bem e do mal passa a clarear a mente e alarga a percepção, ao mostrar que cada vez que se produz sofrimento a outrem, experimenta-se sofrimento na própria pele, o que leva o espírito vagarosamente a modificar seu comportamento
para evitar as consequências negativas que virão de forma inexorável pela lei de causa e efeito. Aos poucos, os instintos cedem lugar às sensações. E ele aqui está se referindo a outro trecho do Evangelho, na Lei de Amor, Lázaro, que ele fala que no início da nossa evolução, a gente só tinha instintos. Quanto mais avançado e corrompido, nós só tínhamos sensações. Quanto mais depurado, sentimentos. E o ponto mais elevado do sentimento é o amor. Não o amor que o pessoal chama de química, mas um amor tipo Francisco de Assis, Francisco de Paula, entendeu? Fabiano de Cristo, Teresa d'Ávila. Aquele amor pela humanidade inteira, que a gente vai ter totalmente quando formos espíritos puros. Aos poucos, os instintos cedem lugar às sensações, e a evolução faz com que estas se transformem em sentimentos, conquanto embrionários, que gradualmente iluminam o íntimo do ser humano. Estamos começando, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque a coisa é complicada, gente. Como a noite que cede lugar às primeiras horas da aurora, também assim nossas conquistas espirituais aumentam à medida que o conhecimento e a moralidade ganham espaços dentro de nós. Dentro de nós, as duas asas que Emmanuel fala, né? A inteligência e o amor. O conhecimento e o sentimento. Por enquanto, nós estamos muito no conhecimento, né? É só pensar na inteligência artificial. Mas e o sentimento? Eu soube que alguém aí da Terra, que está me ajudando da produção, quer colocar inteligência artificial para dar aula no lugar dos professores. Hello? Cadê o sentimento aí nessa hora? Tem, não? Ninguém substitui, nada substitui um professor dentro da sala de aula. Nova Encarnação, capítulo 9. Ele pulou um montão delas, vale a pena, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e veio para essa daqui. Mas e o tempo para isso? Gente, antigamente as pessoas não ficavam encarnadas muito tempo, não. As primeiras lembranças que me acodem à memória falam de uma vida rude e trabalhosa. A natureza era inóspita, quase sem vegetação. Habitávamos um vale entre montanhas, e eu via a extensão da planície soprada pelo vento forte que me zumia nos ouvidos e que desenvolveu em mim o medo daquilo que não podia ver, e que, segundo minha mãe, representava a divindade ou o poder supremo. Abrigados em tendas, esperávamos o vento passar. De outras vezes, quando a natureza se apresentava inclemente, buscávamos, sob tempestades ou frio congelante, lugares mais elevados nas imediações e nos abrigávamos nas grutas ali existentes. De qualquer forma, aconchegado à minha mãe, na tenda ou na gruta rochosa, sentia-me seguro. Perto dela sempre havia paz e calor. Aziz, um sábio ancião, ensinava-me muitas coisas e contava-me histórias interessantes sobre outros povos que habitavam lugares longínquos.
Minha existência era alegre e tranquila. Corria pelos campos brincando com outras crianças do acampamento e divertia-me no regato, cujas águas límpidas serviam para o nosso uso e permitiam que o nosso povo ali permanecesse. Isso parece uma tribo de nômades, eu acho. Ou não. Vamos ver. Minha mãe, uma bela mulher de olhos escuros, meigos e tristes, falava-me de meu pai, que eu ainda não conhecia. Perguntei à minha mãe certo dia: onde está meu pai, minha mãe? Ela respirou profundamente, ajeitou o manto que lhe cobria a cabeça e, com os olhos perdidos ao longe, murmurou: teu pai está guerreando, meu filho. Onde? Longe, muito longe. Sozinho? Indaguei na ingenuidade que caracteriza os primeiros anos de vida. Ela sorriu, deixando ver uma fieira de dentes alvos, o que raramente acontecia, e respondeu: não, meu filho. Está acompanhado de todo o nosso exército. Ah, e ele voltará logo? Percebi que seus olhos se umedeceram e uma sombra de tristeza velou seu sorriso, enquanto ela me fitava com carinho. Peço aos deuses todas as noites para que isso aconteça, meu filho. E se ele não voltar? Indaguei novamente. Ela passou suavemente a mão sobre minha cabeça e respondeu séria: se teu pai não voltar, meu filho querido, tu serás o nosso rei. Estás sendo preparado por Aziz, nosso sábio ancião, para poder, um dia, comandar nosso povo. Fiquei pensativo por alguns instantes. Minha mãe tornou, desviando minha atenção infantil de assuntos tão sérios. Agora vamos entrar, que já se faz tarde. Naquela noite, ao fazer minhas preces, juntei meu pedido ao de minha mãe, para que meu pai retornasse o mais rápido possível. Na manhã seguinte, no horário costumeiro, fui reunir-me ao sábio ancião. Ele já me aguardava em sua tenda, sentado sobre um tapete com as pernas cruzadas à moda oriental, enquanto suave aroma se espalhava no ar. Sentei-me à sua frente. De olhos fechados, ele não deu mostras de perceber minha presença. Depois de alguns minutos, falou suavemente. Sinto que estás ansioso e inquieto, Cambises. Ou Cambúdia, em persa. Olha onde ele foi parar. O que desejas saber, meu filho? O avô é realmente muito sábio. Trago dentro de minha cabeça uma dúvida desde ontem à noite. Qual é a dúvida que te faz franzir a testa, Cambises? Avô, o que é comandar? Comandar é ter o poder maior e ser obedecido. Ditar as regras e impor a todos a sua vontade, de modo que o povo viva contente e em segurança. Ah, então é isso que meu pai faz? Sim, meu filho. E tu serás o rei da Pérsia algum dia e comandarás o nosso povo. Balancei a cabeça temeroso. Não sei fazer isso. Não posso ser rei. Saberás quando chegar o momento. Tu serás um grande guerreiro como teu pai e estarei a teu lado para te orientar. Dei um suspiro fundo, mas aliviado. Então nada temerei. Sim, Cambúdia, um grande guerreiro não deve temer coisa alguma. O ancião me dispensou, certamente julgando que, naquele dia, minha cabecinha já teria material suficiente para pensar. Ou, deixa eu ver, se, localizando aqui, a época em que Cambises reinou.
Cambises, rei da Pérsia, ou rei persa. Cambises em persa antigo. Cambúdia foi um rei da Pérsia, pertencente à dinastia Aquemênida, que reinou entre 580 a.C. Olha onde é que nós estamos em termos de tempo. 580 a.C. e 559 a.C., precedido por Ciro I e Ariarâmenes, sucedido por Ciro II. Vamos ver aqui. Tem mais uns dadinhos aqui. Ele foi filho, Cambises, de Ciro II. Herdou do pai, a Pérsia, o maior império que o mundo jamais vira. E é ele, aquele que nós conhecemos como Jerônimo Mendonça, espia o babado. Bom, vamos aqui. Saindo da tenda, pus-me a caminhar pelo acampamento. Logo encontrei Rufus, um homem carrancudo e de olhos ameaçadores, que me disse: a partir de hoje vamos começar a treinar. Por quê? Ordens de tua mãe. Não queres ser um guerreiro? Sim. Desse dia em diante, ocupávamos várias horas do dia para treinamento. Todas as crianças do acampamento participavam do adestramento nas corridas, nas lutas corpo a corpo e no arremesso de flechas com arco. O resto das horas nós brincávamos. Nossa vida tornou-se bem mais agradável e agitada. O tempo passava rápido. Certo dia, despertei com um barulho diferente. Bastante forte, assemelhava-se ao ruído de trovões à distância. Levantei-me rápido e olhei para o céu, esperando vê-lo coberto de nuvens. No entanto, estava limpo, azul, e o sol iniciava sua trajetória pelo espaço. Muita gente já se encontrava fora das tendas, vibrando de satisfação e dando gritos de alegria, a olhar fixamente para um ponto ao longe. Coloquei a mão na testa para proteger os olhos da luz e deparei-me com uma grande nuvem de poeira que enchia os ares. À medida que ela se aproximava, o solo tremia sob meus pés. No meio da poeira que se levantava, percebi o tropel de camelos e o clamor de guerreiros que ecoavam por toda a planície. Meu coraçãozinho batia forte diante da novidade. Era um acontecimento inusitado. Minha mãe tomou minha mão com firmeza e percebi que a dela, segurando a minha, tremia e que seu peito arfava. Seus olhos me fitaram e senti neles uma expressão de medo e, ao mesmo tempo, de esperança. Teria meu pai voltado com o exército? Não demorou muito, podíamos vê-los com clareza. Aproximaram-se com um braço erguido, agitando as espadas, enquanto com as pernas e o outro braço continham os camelos que estacavam. Aqueles que tinham família no acampamento, e que não eram muitos, chegavam numa nuvem de areia, ao mesmo tempo que tentavam divisar no meio do povo seus entes queridos. Ao avistá-los, os guerreiros escorregavam rapidamente para o chão, correndo ao encontro deles. Depois abraçavam sorridentes a esposa, filhos, mãe, pai ou irmãos. Eu observava tudo com o coração aos saltos e uma grande dificuldade de respirar, em virtude da poeira que dominou tudo ao nosso redor.
Minha mãe apertou ainda mais minha mão e vi que fixava o olhar num ponto qualquer, mais distante. Protegendo os olhos dos grãos de areia no meio dos guerreiros que se aproximavam, vi surgir um homem imponente e forte que cavalgava em nossa direção. Ao acercar-se, esperou o camelo abaixar-se, desceu do animal suavemente e deu alguns passos com os olhos fixos em minha mãe e se inclinou à sua chegada. A multidão de ambos os lados se afastou, abrindo uma clareira bem no centro, e de forma respeitosa e reverente, todos acompanharam a cena que se desenrolou. Sê bem-vindo, meu rei. Que os deuses te concedam glória e saúde. Em seguida, aquele homem grande e imponente olhou para mim, curvando-se à minha frente. Então pude ver bem seu belo rosto barbado, empoeirado, que denotava cansaço, mas em cujos olhos úmidos brilhava a chama da atenção. Antes que ele perguntasse, minha mãe apresentou-me. Meu rei e senhor, este é Cambúzia, teu filho. O guerreiro abraçou-me com extremo carinho e depois, levantando-se, abraçou minha mãe. Moa, preferida dos deuses, agradeço-te o filho varão que me deste. Este é um dia feliz para todos nós. Alegrai-vos. Faço de Cambúzia o meu herdeiro. Uma grande aclamação partiu de todas as bocas. Olhei em torno e percebi que a multidão se colocava à nossa volta. Viva Ciro, o nosso grande rei! Gritavam, levantando os braços para o alto. Cruz, em persa, refere-se a Ciro II, imperador da Pérsia entre 559 e 530 a.C. Erguendo a mão, ele impôs silêncio ao povo. Depois, em voz alta e pausada, este é um momento de grande alegria. Conquistamos o reino da Média, que agora ficará sob o domínio da Pérsia. Que reino é esse aqui? Vamos ver. Já dá tempo de ver. Vamos lá. Reino da Média. A Média, em persa antigo, Madan em grego, Média em acádio, Madaya, foi uma entidade política centrada em Ecbatana, que do século 7 a.C. até meados do século 6 a.C., teria dominado grande parte do Planalto iraniano, precedendo o Império Aquemênida. Então, os medos e persas. Ciro se tornou o maior imperador do Oriente Médio antigo. Então é isso. Lá para as bandas do Irã. Quem são os medos hoje? Os curdos declaram ser os atuais descendentes dos medos. Que país é hoje a antiga Pérsia? Não. Pérsia antiga, tarará. Tá. Os medos, então, que viviam na Antiga Média, desafiaram os assírios. Império Medo, deixa eu ver aqui. Isso aqui podia aumentar para eu poder falar para vocês aqui. Espera aí. Abre isso aí, meu filho. Babilônia, Arábia.
Cairo. Nossa! Aqui a média. A média não dá para ver direito. Mas era lá, o mapa não mostra direito, mas era lá para o lado da Pérsia. Lá para o lado do Oriente, Oriente Médio. Vamos continuar, ainda tenho uns 5 minutinhos. Vamos lá. Logo, depois que ele anunciou que havia conquistado essas terras, uma música alegre tomou conta do acampamento enquanto se aprestavam os preparativos para a comemoração do retorno das tropas. Fogueiras foram acesas e carnes colocadas para assar nos tripés, enquanto as tendas eram levantadas e os soldados cantavam e embriagavam-se. Eu estava fascinado com todo aquele movimento. Tudo era novo para mim, pois desde minhas lembranças mais recuadas vivia num acampamento tranquilo e sem novidades. Agora entendia porque em nossas tendas só havia mulheres, crianças e homens velhos ou com alguma deficiência. Os varões válidos e fortes estavam no exército acompanhando Ciro, meu pai. Um sentimento de imenso orgulho tomou conta de mim. Caminhando ao lado de meu pai, eu observava a transitar no meio do acampamento, que agora se tornara imenso, com tendas a perder de vista. Ao parar para conversar com as pessoas, a brincar com outras crianças, risonho e satisfeito, em meu coração tomei a decisão de ser como ele, um grande guerreiro. Vagueei pelo acampamento, observando tudo. As fogueiras onde o fogo crepitava, trazendo o cheiro das carnes que estavam assando. Os soldados satisfeitos, reunidos em grupos, com cujas brincadeiras e jogos eu me divertia muito. Comi com eles e pela primeira vez deram-me vinho. Como estavam todos festejando, aproveitei, pois ninguém se preocupava comigo. Cansado, quando a noite chegou e as estrelas inundaram o céu com seu brilho, acabei por adormecer, encostado num guerreiro que, de tão bêbado, caíra no chão, inconsciente. Paramos por aqui hoje, vamos, no sábado que vem, continuar a história do nosso amigo, dessa vez encarnado como Cambises, filho de Ciro II, imperador da Pérsia. Produção, alguém perguntou, eu posso fazer a prece? Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, por todas as existências que nós já tivemos. Aqui estamos, e todas as outras que a sua misericórdia houver por bem nos ofertar, para que a partir delas a gente vá evoluindo. Gratidão, Senhor, porque ao lado de cada sofrimento você coloca alguém que nos ajuda, seja encarnado ou desencarnado, algo bom que ameniza. Coloca um sirineu na nossa vida, coloca algo bom que nos ajuda a caminhar. Gratidão a Jesus por ser esse algo bom em nossas vidas. Gratidão a Maria por nos sustentar, nos envolver e a nos ajudar a caminhar, porque seja o que for, como você ensinou, mãe, isto também vai passar. Gratidão a cada companheira espiritual que nos sustenta e nos ajuda a evoluir. Que todos nós, encarnados e desencarnados presentes, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sábado que vem com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fiquem bem. Tchau.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.